Perfeito. Obrigado pelas considerações iniciais aí, Junico. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, me chamo Luiz, atuo aqui no time de implantação na Agidesk. Alguns nomezinhos, alguns rostinhos aqui eu já reconheço, né? Conversamos aí em outros momentos em implantações ou nos outros treinamentos aqui ao vivo. Quem está chegando agora, então, novamente, seja bem-vindo. Lembrando que todos esses treinamentos, essa série de treinamentos que estamos tendo aqui, eles estarão disponíveis lá no YouTube, no Agidesk, né? No Agidesk Academy. Então, quem não conseguiu entrar hoje, achou pertinente, quer passar para um colega, passa o link lá do YouTube que ele vai conseguir assistir esse e os anteriores. Certo? Mas vamos lá, vamos de conteúdo. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos abordar aqui o nosso querido aqui Agiboard, então, querido por muitos e talvez não conhecido por muitos também. Então, vamos apresentar ele aqui para vocês hoje. Qual que é o intuito dele, né? O intuito dele é mostrar de forma visual, de forma ali de gestão em Kanban, como o Junico nos antecipou aqui, o que está acontecendo na nossa operação. Eu posso colocar, por exemplo, atendimentos dentro de uma lista, eu posso colocar também tarefas. O que tem que ficar claro aqui para nós? Então, quando eu estou falando de tarefa, uma TRF, né, um prefixo TRF e um número, eu estou falando de uma tarefa, pode ser ela interna aqui da minha equipe. Ou eu posso, por exemplo, organizar o que o meu time precisa fazer através aqui do Agiboard. Então, se eu tenho rotinas de RH, eu tenho rotinas de TI, rotinas de logística comercial, eu já deixo tudo aqui. Fazendo um link com outro treinamento que a gente teve, o treinamento de configurações adicionais, que seria automações, modelos de tarefas, eu posso, por exemplo, criar uma rotina, uma tarefa, para que toda segunda-feira, às 10 horas, determinada pessoa tem que fazer lá uma atualização de clientes. Tá? Ou então eu posso colocar uma tarefa, digamos que eu tenho que toda sexta-feira eu tenho que pedir material de expediente, material de escritório, porque senão na segunda-feira ninguém vai receber nada. Pode ser que eu fique a semana toda sem folha. Tá? Então eu já deixo uma automação ali, um modelo de tarefa que vai cair em determinado projeto, para determinada pessoa ou pessoas. Tá? Então a gente consegue fazer essa gestão das tarefas. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, nós somos, então, agentes dentro do módulo aqui e do ambiente de agente, nós temos aqui o Agiboard, projetos fáceis, ágeis e fáceis também, né? Aqui em apresentação. Luiz, eu trabalho com a apresentação aqui oculta, tá? Mas eu consigo acessar aqui. Pode ser que para você ela esteja habilitada desta maneira com as imagens. Então, note que aqui eu tenho checklists, né? Então, o Agiboard, que é a mesma coisa aqui, ó. Então, tanto faz eu clicar aqui ou clicar aqui. Quando eu clico aqui, eu sou direcionado aos meus projetos, tá? Projetos, então, que eu tenho a liberação ou que eu sou o proprietário. Deixa eu só ocultar uma abinha aqui. Não. Então, aqui eu não tenho nenhum. Eu quero criar um projeto, tá? Como que eu faço isso? Muito simples. Eu vou clicar aqui onde diz criar projeto, o cursor ele já está piscando aqui, então eu vou digitar qual o nome do projeto. Então, aqui, pode ser, por exemplo, Tecnologia da Informação. Eu vou dar um Enter. Então, ele acabou de criar o meu projeto. Tá? Então, aqui eu estou dando exemplo de um setor. Dentro aqui eu posso ter lá, abaixo, né, no guarda-chuva da tecnologia da informação, pode ter sistemas. Dou um Enter. Pode ter aqui suporte. Eu estou falando de um setor. Mas aqui também pode ser de outra forma. Eu posso estar falando, por exemplo, reforma do quarto andar. Na reforma do quarto andar, o que a gente vai reformar? Vamos botar aqui, ó. Sala da CEO. Vai ter copa. Enfim, N situações aqui que eu posso criar quadros, tá?
Então, vamos voltar aqui para o exemplo aqui da tecnologia da informação. Então, dentro da tecnologia da informação, eu tenho o quadro sistemas. Vou clicar nele. Eu tenho inicialmente esta visualização. Tá? Nesta visualização eu tenho o quê? Fazer, fazendo e feito. Certo? Então, fazer, fazendo e feito. Abaixo eu tenho criar a tarefa. Tá? Então, nessa visualização eu vou criar aqui a tarefa que nós precisamos executar. Então, atualizar o sistema. Digitei aqui a tarefa, eu vou clicar no Enter, apertar o Enter, né? Então, aqui eu acabei de criar a minha tarefa, tá? Então, ela está aqui com a situação pendente, amarelinho, tá? Por quê? Porque eu pré-defini aqui que quando tiver algo nesta coluna, ela fica com a situação pendente, certo? Eu posso criar outras colunas, Luiz? Pode. Então, aqui nós trazemos essas aqui de exemplo, mas nada impede de vocês virem aqui em criar lista e criar uma outra. Por exemplo, em análise. Tá? Digitei aqui em análise e eu dou um Enter. Então, acabei de criar um quadro novo aqui, perdão, uma coluna nova. Ah, Luiz, mas eu gostaria que fosse lá do lado de fazer, não tem problema, a gente vai clicar e arrastar. Tá? Então, eu consigo colocar ela aqui aonde eu achar que ela tem que ficar. Notem alguma que a gente consegue notar, ó, cada uma das colunas que já vieram de forma padrão, elas possuem uma pré-definição. Então, por exemplo, se eu clicar nesta atividade que está para fazer, eu clico nela e eu arrasto, ó, posso escolher qual a coluna eu quero que ela fique. Se eu colocar ela aqui em fazendo, o que, que vai acontecer? Ó? O que eu disse que é para ela fazer? Ó? Trocar o status para em atendimento. Em atendimento. Ah, quando algo entra em atendimento, como fui eu, Luiz, que arrastei, o meu nome já ficou como responsável desta tarefa. Tá? E nesse caso aqui, o que, que vai acontecer se eu arrastar para cá? Não vai acontecer nada, porque eu não deixei nenhuma pré-definição. Ela vai seguir com o status que ela já tinha. Mas eu gostaria que aqui trocasse. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, escrevi errado. Eu posso clicar no nome. Ó. Eu quero que aqui fique aguardando fornecedor. Clico fora, troquei o nome. Então, quando cair aqui, se ela estava em atendimento, eu quero que ela mude o status para aguardando o fornecedor. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha tarefa, perdão, os 3 pontinhos aqui, que são as configurações da coluna, e aqui eu tenho algumas pré-definições. Então, por exemplo, aqui é a de situação. Então, eu vou dizer que aquela coluna, ela é a da situação aguardando o fornecedor. Aí, vou salvar. Posso dizer que quando ela entra em aguardando o fornecedor, a prioridade dela, ela vai ser alterada. Então, ela vai ficar como prioridade baixa. Tá? Então, eu consigo deixar algumas configurações pré-definidas para aquela coluna. Tá? Então, vamos voltar aqui. Notem que ele já até alterou automaticamente. Ó. Então, está com a situação aguardando o fornecedor e agora a prioridade baixa. Certo? Então, o que mais que a gente consegue fazer aqui? Eu consigo, por exemplo, dizer qual é a equipe que vai atender, posso já deixar uma pessoa como responsável, tá? Posso colocar até um anexo aqui, caso eu queira, e um grupo de permissão. Então, por exemplo, sempre quando ela cair em análise, é porque eu comecei a fazer e eu preciso de uma análise de um outro time. Então, quando eu arrasto para lá, ela vai para outra equipe, ela vai lá para uma análise de uma terceira equipe, de uma segunda equipe, tá? Então, aqui nós temos essas visualizações, tá?
E vocês perceberam que aqui ela está TRF e o número da tarefa, porque ela é uma tarefa. Então, eu acabei de criar uma tarefa interna. Tá? Se vocês pararem para prestar atenção aqui, nós temos aqui essa tela, tá? Para não dizer que é igual, eu vou dizer que é 99% parecido da tela lá de atendimentos. Então, para não ter já essa dificuldade, eu aprendi atendimentos, agora eu vou ter que aprender projetos. Não, a tela é igual, porque a gente entende que aqui a gente consegue também tratar da melhor forma o nosso cliente, tá? Então, caso, por exemplo, eu tenho lá na minha rotina de atualizar o sistema, quem me pede, aqui é o contato, vamos botar aqui a Ana, tá? Então, sempre quem pede para atualizar o sistema é lá para a Ana, que ela é responsável de um setor. Então, eu tenho a minha tarefa, quando eu encerrar ela aqui, a Ana vai receber. Tá? Então, essa é uma vantagem de usar aqui e evitar usar aqueles softwares que são gratuitos, que vocês conhecem, que apresentam Kanban, porque aqui vocês vão conseguir se comunicar com o cliente. Vocês não estão fazendo só algo interno, tá? Mas se é algo interno que eu preciso dar uma resposta para alguém, eu não preciso dizer aqui no meu software gratuito lá que eu já fiz isso, e depois abrir o meu e-mail e mandar e-mail dizendo para a pessoa que eu já fiz. Então, aqui, se eu já tenho a tarefa que é atualizar o sistema, quem me pede é a Ana, eu vou lá, se eu tiver com alguma dúvida, eu venho aqui em responder e faço um questionamento lá para a Ana. E a Ana vai me responder, vai cair aqui, tá? Então, a gente consegue fazer esta interação. Então, aqui eu tenho algumas estimativas, de tanto de tempo, quanto estimativa de custo, quanto estimativa de esforço, tá? E a gente pode atualizar aqui dentro da nossa tarefa. Vamos voltar agora uns passinhos atrás, tá? Então, aqui é a visualização do módulo. Nós vamos voltar mais um passo aqui, ó, em tecnologia, a informação. Vocês viram que agora ele tem aqui um balãozinho 1 aqui. Por quê? Nós temos aqui uma tarefa pendente. Tá? Então, aqui ele vai somar. Se eu tiver aqui mais uma tarefa, vou colocar aqui para fazer. Entrar em contato com cliente. Tá? Criei mais uma tarefa. Agora, quando eu retomo aqui, eu vou ter o somatório e aqui demonstrando aonde que está cada informação, tá? Cada tarefa, onde que ela está alocada. Aqui eu tenho algumas informações gerenciais e aqui também, ó, vamos clicar primeiro aqui na do sistema. Então, o que que eu tenho? Ó? Ele me joga aqui para em andamento. Tá? Então, dentro de sistemas, eu estou ainda planejando ele. Planejando esse quadro, planejando essa tarefa. Ou eu posso vir aqui e alterar e deixar em execução. Então, a gente já está atendendo, já está com esse projeto em execução. Tá? Poderia ser que nem eu mostrei da outra vez ali, uma obra, a obra já está em execução. O caso, o que está em execução? Lá, estaria lá a reforma na sala da CEO, esse que está sendo executado. Eu posso colocar também aqui estimativas, que nem eu mostrei anteriormente. O projeto está estimado, a gente tem o orçamento para gastar 10 mil reais. Tá? Aí depois aqui eu tenho planejamento, então eu posso colocando mais informações, tá? Mas a gente já chega lá. Eu posso dizer aqui também quando que nós vamos iniciar e quando que nós vamos encerrar, tá? Lembrando que tudo isso aqui são campos opcionais. No caso de uma reforma, é algo que eu vou ter lá 30 dias para fazer, então eu coloco aqui quando que eu vou iniciar, quando que eu vou encerrar. Se eu estou usando, que nem neste exemplo aqui, só para organizar as minhas tarefas da equipe, talvez não seja interessante utilizar. Aqui o acesso ele está restrito. Tá? Quando eu clico aqui no restrito, ele me jogou aqui para a linha de permissões. Ó. Então ele está restrito a quem? Neste momento, apenas ao Luiz. Mas eu quero que todo mundo da equipe tenha acesso. Então, eu vou vir aqui em equipe e eu vou dar aqui a permissão e mais relacionar o acesso à equipe. Aqui tem um detalhe muito importante, tá? Não é porque eu dei o acesso por aqui ao Luiz, ou ao Junico, Diego, ou outra pessoa, que ela vai conseguir visualizar.
nós temos um nível anterior, que é de permissões, tá? Grupos de permissões, que lá a gente tem que ter a liberação da pessoa. Ela pode ser um analista que não vai visualizar projetos, então ela não vai visualizar o projeto. Tá? Então ela tem que ter essa liberação. Então, eu libero a permissão e libero aqui também o acesso para ela visualizar este quadro. Ficar claro aqui para todo mundo. O gerente. Então, eu posso definir um gerente, então, ou até nesse caso aqui, quem seria o coordenador da área, ou o gerente da área de sistemas, tá? Vou atribuir aqui a mim, ou eu posso vir aqui e selecionar uma outra pessoa. Posso definir uma prioridade, tá? Agora vamos descer aqui a parte inferior da tela, tá? Planejamento. Então, aqui a gente tem algumas informações gerenciais. Então, o que será feito, tá? Então, se fosse lá no exemplo da obra, ou, por exemplo, para a questão lá de um PO, ou alguém que vai montar algum dashboard, já algo. Então, aqui então, a gente coloca as informações. Ou o próprio setor comercial vai fazer um evento, então o que será feito? Colocamos as informações. Por que será feito? Tá? Então, vantagens, benefícios. Temos aqui por quem será feito, tá? Então, aqui nós temos aqui essas informações. Então, para quem aí é familiarizado aos conceitos aí de administração, é o famoso 5W2H, né? Então, o que será feito, por quem será feito, quando será feito, como será feito e quanto isso vai me custar, tá? Então, posso até cadastrar aqui uma fonte de recurso. Então, a fonte de recurso vai ser um investidor, vai ser a caixa da empresa, e aqui, então, eu vou clicar, não vai ter nada. Então, o nosso conceito aqui do Agidesk, quando eu sou administrador da ferramenta, eu posso digitar e eu vou criar aqui a informação. Tá? Então, isso aqui vai ser através do investimento. Vou subir a nossa tela. O andamento nós vimos, eu posso, por exemplo, colocar um anexo. Se eu estou falando de uma reforma, posso colocar a planta baixa aqui, de repente, posso colocar os materiais do evento que a gente vai fazer. Então, enfim, está à disposição. Permissionamento eu apresentei anteriormente para vocês. E aqui temos configurações. Eu posso criar um marcador para esse evento. Tá? Então, digamos que eu estou falando de um evento, sei lá, dia da Agidesk, ou Agidesk Day, vou inventar um, e eu vou lá e coloco aqui o marcador, tá? Para que depois, caso eu precise procurar com facilidade, eu vou achar com facilidade, tá? Imagem de fundo é meio autoexplicativo, mas ela vai ficar aqui, então, esta imagem, e quando a gente acessa o nosso quadro, essa parte aqui no fundo que está cinza, vai ficar com a imagem que a gente selecionou. Para eu voltar lá onde eu estava, vou clicar aqui na tecnologia da informação, e eu estou dentro do nosso quadro aqui de novo. Eu vi aqui, comecei de trás para frente, então eu vi aqui esse quadro, mas e se eu quiser olhar o todo, ele pega esse e esse, mesma coisa, ó. Posso clicar aqui ó, em configurar, e ele vai me trazer para a mesma tela, só que aqui ele vai ao nível superior, né? Então ele vai de nível macro, antes eu estava no micro, tá? Aqui então, conforme eu tenho aqui minhas tarefas, minhas durações, essa barrinha aqui ela vai enchendo, tá? Conforme eu vou executando também. E aqui o do custo também. Posso carregar indicadores, tá? Então aqui, como eu não tenho nada ainda, ele vai me apresentar informações básicas, tá? Então, eu tenho aqui aguardando o fornecedor, que era lá o do sistema, se não me falha a memória, e o outro está pendente. Então, eu tenho duas tarefas esta semana. Então, uma pendente, uma aguardando o fornecedor. Então, aqui a gente desce, a gente tem mais informações aqui dos nossos projetos, tá? Luiz, isso aqui é fixo? Eu posso criar? Posso colocar do jeito que a visualização que ficar melhor para mim? Pode. Tu pode ir clicando e arrastando. Ó. E tu também pode, descendo toda a tela, criar um indicador novo aqui. Tá? Tu pode também clicar no indicador e excluir ele daqui caso ele não te interesse. Tá? E esses aqui, como vocês viram, eles aparecem aqui como sugestões para vocês, tá? Então, quando vocês criam, ele já vem padrão dessa forma. Não quer dizer que vocês tenham que usar, tá? Vocês usam o que serve
na rotina. Aqui, então, configurações é a mesma coisa que eu estava comentando anteriormente com vocês, porém, o que a gente consegue fazer aqui? Eu posso trocar o prefixo identificador. Hoje, o prefixo padrão é TRF. Eu posso dizer que para tecnologia da informação, eu venho aqui e crio um outro. Tá? Eu vou dizer que é TI. Então, as tarefas agora que a gente criar, em vez de vir TRF, vai vir como TI. Certo? Eu posso deixar padrão também o quê? O responsável, cliente, tipo, prioridades, então, que ele vai replicar aos níveis abaixo. Certo? Então, recapitulando aqui, eu tenho aqui a opção de criar tarefas, tá? Vindo aqui, eu crio uma tarefa para minha equipe, mas pode existir também uma situação na qual o cliente ele abriu um atendimento, tá? O cliente abriu um chamado, abriu um ticket, como vocês chamam, e eu quero que ele faça parte aqui de um quadro, tá? Por exemplo, digamos o cliente ele abriu uma sugestão de melhoria, aí a gente tem aqui o quadro de tecnologia da informação, sistemas, é uma melhoria num sistema. Então, o que a gente faz? A gente pode incluir aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para que a gente consiga dar uma tratativa conforme a nossa esteira aqui do projeto. Tá? Vamos abrir aqui um atendimento, vamos simular lá na visão do cliente. Então, o cliente veio em serviços disponíveis, veio aqui no suporte, vamos vir aqui em Gmood. Ele veio aqui e solicitou este serviço, tá? Veio aqui e abriu o atendimento, certo? Então, esse atendimento ficou aqui. Vamos pegar agora a equipe de atendimento daquele ticket. Tá? Então, está aqui o meu atendimento. Eu sou, por exemplo, o atendente N1. Tá? Eu olhei aqui o que a pessoa solicitou e eu vou colocar agora, se faz sentido entrar lá na esteira lá do projeto, eu sigo agora aqui definindo o projeto. Se o que o cliente está falando eu consigo resolver aqui, eu não vou passar adiante lá no projeto, eu já venho, respondo o cliente e encerro o atendimento aqui. Tá? Então, vou incluir ele num projeto, vou clicar em definir. Aqui eu tenho projeto. Vai me listar os projetos que eu tenho, né? O reforma lá do quarto andar e o tecnologia da informação. Eu vou clicar em tecnologia da informação. O quadro. Lembra o que significa o quadro? Logo abaixo, que eu tinha lá sistemas e eu tinha o que? Suporte. Eu tenho aqui sistemas e suporte. Então, vou clicar em sistemas e listas. O que é lista? As colunas que nós apresentamos aqui para vocês, que estão aonde? Dentro do quadro. Que colunas que a gente tem? Temos lá feito, fazer, fazendo. Então, o que a gente tem? É algo que o pessoal precisa que fazer. Então, vou colocar fazer, que ele já assume como pendente, tá? Eu vou salvar. Não coloquei a equipe. Então, aqui eu já vinculei ele, tá? Aqui dentro. Agora, se eu vou abrir aqui uma outra aba para a gente olhar paralelamente. Ó, meus projetos já indica 3, ó. Agora a gente tem 2 em sistemas. Qual que é a visualização que a gente tem, ó? Agora eu tenho um ATD e um número. Então aqui eu já sei que com esse prefixo aqui, que ele veio lá do atendimento. Vou clicar nele. Tá? Então eu tenho aqui as minhas informações, tá, que foram solicitadas lá no atendimento. Eu sei que ele veio de um serviço porque ele tem o serviço, ó, tá? Foi aberto aonde? Via portal. Então o cliente fez aquele passo a passo de acessar o portal, a sessão, tópico, navegou, abriu o atendimento dele.
e aqui está o nome do cliente, tá? Então, quando eu for me comunicar, eu vou me comunicar com o cliente. O que é importante aqui ressaltar. Tá, Luiz, mas agora eu vou ter que conversar com o cara aqui no projeto e depois eu vou ter que voltar lá no atendimento e responder no atendimento? Não, ele faz um link só, tá? Eu não preciso me preocupar, tá? Em estar respondendo 2 vezes a mesma coisa. Porque se vocês notarem, ó, aqui eu estou no atendimento, mas aqui eu estou no projeto. Por isso que eu falei, gente, diz que é 99% aí igual a tela, tá? Ô, Luiz, deixa eu reforçar um ponto aí para o pessoal. Só reforçando, né, pessoal, o Agiboard, por padrão, ele é interno, né? A gente entende-se por conceito que tarefas são atividades relacionadas à empresa e o cliente ele não precisa ficar sabendo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma sugestão de melhoria, como foi o exemplo que o Luiz deu. Ah, o cliente pediu uma solicitação de melhoria, eu vou registrar uma tarefa para o meu time interno realizar, mas eu não quero que meu cliente acompanhe essa tarefa, verifique o que está sendo feito, quais são as trocas de mensagens que a equipe está realizando, né? Então, por padrão, as tarefas são internas, o cliente ele não possui acesso às tarefas, e também as tarefas não enviam notificações. Ah, mas eu quero que envie notificações. É possível configurar para isso, mas por padrão não envia. Ah, eu quero que meu cliente, eu quero que um cliente tenha acesso a um projeto. Tem como? Sim, eu posso configurar as permissões do projeto e as configurações do cliente para ele ter acesso. Mas por padrão, os clientes não possuem acesso aos projetos, né, quadros, listas e tarefas, e também não recebem notificação do que acontece dentro dela. Né? O que acontece às vezes que é muito comum, tá? É o cliente abrir um atendimento e esse atendimento ele se desmembrar em outras atividades, né? Então, por exemplo, o cliente ele quer cancelar um serviço, então a gente vai ter que abrir uma tarefa para a equipe de sistemas cancelar os logins, a gente vai ter que abrir uma tarefa para o nosso time financeiro fazer o cancelamento do contrato. Então, a gente vai ter um atendimento principal, e o Luiz até pode nos mostrar ali na questão de relações, né? Se tu puder abrir um atendimento ali para nós, Luiz. Ó, a gente tem a questão de relações, então eu posso criar diversas tarefas que o cliente não vai ter acesso, né? E depois que elas forem encerradas, a gente vai receber uma notificação no atendimento para conduzir o atendimento para o seu encerramento. Então, isso só para reforçar, né, que o padrão é que o cliente não tem acesso às tarefas e nem receba notificação. Outro ponto também que surge muita dúvida. Ah, eu criei uma tarefa, criei um projeto, criei um quadro e o meu colega não consegue ver, né, ele não está tendo acesso. Isso acontece porque, por padrão, né, como o Luiz mostrou, isso dá bastante suporte, bastante atendimento. O pessoal precisa liberar acesso dos projetos para os colegas. E, por padrão, o projeto e um quadro sempre é criado restrito para o seu criador. Então, os outros agentes, eles não possuem acesso aos projetos até que o seu criador, né, o proprietário do projeto, vá lá naquela abinha de permissões que o Luiz mostrou antes. Acho que ele está abrindo ali agora. Isso ali nas permissões, e aí relacione quem que precisa ver esse projeto, né? É muito importante, porque às vezes a gente tem um projeto financeiro com um orçamento anual, ou de admissões e demissões, então muitas vezes são informações sigilosas que a gente não quer que toda a empresa tenha acesso, né? Então é muito importante essa questão das permissões de informações internas, né? Eu vou colocar aqui no chat, na sequência, um artigo que explica o passo a passo para liberar liberar acesso de projetos para clientes, caso alguém tenha interesse em liberar para os seus clientes. A gente tem um artigo também que detalha passo a passo. Eram só esses pontos que eu queria reforçar, Luiz, que o pessoal abre bastante chamado aí com dúvidas. Perfeito, sempre bom olhar os dois lados, né? Então, aí onde cai mais atendimento para ti, né? E para o pessoal aí já ficar atento. Então, reforçando, né? Então, a pessoa tem que ter a liberação para o acesso, né? Então, também lá eu mostrei rapidamente aqui
dentro lá dos grupos de usuários, dos grupos de permissão, o grupo que a pessoa faz parte também deve ter a permissão, tá? Então, vamos esperar ele carregar aqui, ó. Então, se, por exemplo, o Agiboard estiver todo desmarcado, a pessoa não vai conseguir acessar, né? Então, ele tem que estar marcado. Então, Junico, eu não sei se tu quer acrescentar mais algo, acho que da minha parte é isso. Eu não sei se tens algum outro ponto que a gente tem que abordar. Só queria reforçar que o módulo do Azure é um módulo bem robusto, né? Ele permite essa hierarquia de projetos, quadros, listas e tarefas, né? É possível customizar, então, como o Luiz citou ali, criar novas listas. É possível criar diversas regras de automação em cima disso, né? Regras de automação que foram assuntos de treinamentos anteriores. Então, é possível fazer pular listas automaticamente, é possível trocar situações, é possível ativar fluxos de aprovação. Então, sempre que um atendimento cai em determinada lista, precisa ter aprovação do superior do cliente, do superior imediato do contato, do superior imediato do responsável. Então, ele é um módulo que pode ser utilizado por diversos setores. Então, organizar sprints do time de tecnologia, o que vai ser feito nos próximos 7 dias, nos próximos 15 dias. Né? O nosso time aqui de desenvolvimento, por exemplo, ele utiliza, para fazer a gestão das tarefas, utiliza o Agibot. Então, é um módulo que existem outros sistemas no mercado, até o Luiz citou que existem sistemas gratuitos que fazem gestão de tarefas com Kanban, né? Mas a gente sempre sugere que utilize o Agidesk, né? Utilize o Agibot, porque nós temos essas funcionalidades e ela faz parte do plano inicial do Agidesk. Então, todo mundo que está aqui assistindo já possui acesso ao Agibot e já pode usar tudo isso que a gente conversou hoje. E aí, Perfeito, né? qualquer dúvida que tiverem aí, entrem em contato com o nosso suporte, que a gente vai estar ajudando vocês aí sempre que precisarem, tá? Eu acho que é Perfeito, isso. Janico. Não, e até contribuindo, foi até perfeita a tua frase, porque às vezes o pessoal não tem o conhecimento, às vezes até paga uma ferramenta inferior e tem aqui contemplado aqui já na licença. Então, que Exatamente. nem até eu brinquei aqui, eu coloquei aqui a reforma, mas eu sugiro, testem, coloquem algo na realidade aí de vocês, algo que faça sentido, e vão aqui mexendo, tá? A questão também, nós temos aqui a nossa central de ajuda, caso em algum momento vocês queiram também tirar alguma dúvida, além do vídeo aqui que vai ficar à disposição, vocês podem clicar aqui em ajuda e vai ser direcionado aqui para a nossa guia. Então, pode pesquisar aqui no Guia Agidesk ou digitar por projetos, que então vocês vão ter aqui um vasto conhecimento, tá? Vão ter vários artigos aqui explicando sobre. Tem bastante material mesmo sobre o Agibot. É isso. Acho que tu pode encerrar então a gravação, Luiz. Uhum. E aí a gente passa o QR Code aí do nosso